A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 18 e versículo de número 1, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós observamos, irmãos, que a palavra do Senhor e a visão de Deus sobre o barro que estava na mão do oleiro e se quebrou, a visão ali do vaso e do oleiro só veio para Jeremias quando Jeremias se dispôs, quando Jeremias desceu. E tem momentos na nossa vida que para a gente ter intimidade com o Senhor, para a gente poder ver algumas coisas, para ouvirmos a voz de Deus e entendermos aquilo que Ele quer para a nossa vida, para termos revelações do alto dos céus, é necessário a gente descer à casa do oleiro. É necessário a gente começar a dedicar um tempo para o Senhor. Como é que está o seu tempo com Deus? Você tem descido à casa do oleiro? Você tem se colocado à disposição do Senhor para buscar a Ele? Você tem tirado no teu dia um momento de oração, Ramandacai arrasto, um momento de leitura de palavra? Porque nós tiramos no nosso dia, irmãos, o horário para tudo, horário para fazer comida, horário para varrer casa, horário para trabalhar. Tudo isso nós precisamos fazer, horário para conversar com alguém que é importante, para fazer algo que a gente gosta, mas e para o Senhor? E para descer à casa do oleiro, será que nós estamos nos dispondo a fazer o que Deus nos manda? A Bíblia nos diz que o Senhor veio, a palavra dele veio a Jeremias dizendo: se dispõe, Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirá as minhas palavras. A gente pensa que Deus vai nos fazer ouvir as palavras dele de qualquer forma. Irmã, mas às vezes eu estou lavando os pratos e Deus fala comigo. Amém, Deus fala sim. Tem momentos que é uma exceção na nossa vida. Às vezes a gente não está orando, não está nem falando com Deus e vem a palavra do Senhor sobre a nossa vida, Deus fala conosco. Mas isso é exceção. Nós não podemos ficar esperando somente pelo tempo em que de vez em quando Deus venha falar com a gente. Mas a gente precisa descer para que o Senhor possa nos fazer ouvir as palavras dele. Deus trouxe pessoas aqui porque Ele quer se manifestar para você. Deus trouxe pessoas aqui porque Ele quer te fazer ter um nível maior de intimidade com Ele. Deus trouxe pessoas aqui porque Ele quer que você comece a ouvir a voz dEle, os direcionamentos dEle para a sua vida. Declare comigo: Deus tem direcionamentos novos para a minha vida, eu vou descer em oração. Deus tem direcionamentos novos para a minha vida, eu vou descer em oração. Eu estou conversando com pessoas que Deus quer te trazer revelação. Eu estou conversando com pessoas que Deus quer falar contigo de uma forma mais íntima, de uma forma mais profunda. Como é que você cria intimidade com outra pessoa? Se você chega em um lugar e você não conversa, você não fala, você vai ter intimidade com aquela pessoa? A intimidade, ela é criada diariamente, através do diálogo, através do tempo que você passa com aquela pessoa. Não é assim? Você precisa ter um tempo com alguém para que você se torne íntimo dela, íntima dele. Você tá entendendo? O seu esposo, a sua esposa, para você ter um nível de intimidade maior, você precisa conviver todos os dias com ele, não é assim? Com ela? Então assim acontece com a nossa vida espiritual. Nós precisamos ter um nível de intimidade com o noivo, com o nosso pai, com o nosso amigo. Nós precisamos conversar com ele diariamente porque ele quer nos revelar coisas profundas. O Senhor só mostrou aqui para Jeremias essa visão e só falou com ele depois que Jeremias desceu. Tem momentos que nós precisamos descer. Tem momentos que nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. Olha o que o Senhor diz para Jeremias, versículo de número 2. Dispõe-te e desce à casa do oleiro. Você tem descido em oração? É tempo de descer mais em oração. Declare comigo: o meu Deus está me despertando e eu vou descer mais em oração. O meu Deus está me despertando e eu vou descer mais em oração. Esta palavra é uma resposta de Deus. Porque você vai observar aqui que Jeremias, ele era um profeta, era um homem de Deus. Deus falava com ele. Deus poderia muito bem ter falado com Jeremias onde ele estava, mas Deus falou com ele que ele precisava se dispor e descer.
Porque tem palavras que a gente só escuta quando a gente desce, quando a gente ora. Tem coisas que Deus só fala conosco quando nós estamos conectados com Ele. Quando nós estamos com o nosso nível de intimidade com Ele apurado. Intimidade é relacionamento. Relacionamento tem que ser diário. Todos os dias você precisa tirar um tempo para o Senhor. Todos os dias você precisa se conectar com os céus. Você não se alimenta todo dia? É necessário você ter sua higiene pessoal todos os dias. Você tomar seu banho, escovar seus dentes, fazer tudo isso, né? O seu corpo precisa estar limpo. É necessário você se alimentar todos os dias. Você precisa da comida, você precisa, né, beber água, se hidratar. Então nós precisamos ter um cuidado diário com o nosso corpo físico. E a gente muitas vezes pensa que o espiritual é diferente. Muitas vezes negligenciamos o espiritual. Não negligencie sua vida espiritual. Não negligencie sua vida de oração, sua vida de leitura de palavra. Crie uma rotina com Deus. Diga a Deus, eu quero ser mais íntimo. Eu quero descer a casa do oleiro. Eu quero ter mais intimidade. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero saber quais são os direcionamentos do Senhor. Eu quero saber o que o Senhor está para fazer. Porque tem muita gente aqui que gosta de revelações, mas você não quer buscar para ter. Aí por isso fica atrás de um, atrás de outro para Deus usar. E Deus está dizendo, eu quero falar contigo, Ramandara Cantaraia. Tem intimidades que Deus quer ter com você. Deus não quer ficar usando pastor, missionária, irmã do círculo de oração para falar contigo. Ele quer falar com você. Busque uma intimidade com Deus, porque a palavra que eu vejo agora é intimidade. O Senhor está dizendo, eu quero ser íntimo de pessoas que estão ribiando, caia rastura, manda caia ouvindo esta palavra. Mas para isso tem que descer. Por que nós gostamos tanto que as pessoas sejam usadas para nós? Porque elas pagam um preço e a gente só escuta o que Deus tem para falar e pronto. Mas Deus está dizendo, eu quero que você pague o preço. Porque eu quero falar com você, porque todos aqueles irmãos que Deus fala, todos aqueles que escutam a voz de Deus, todos aqueles que Deus usa, pagam um preço de oração. Pode observar. E pessoas que são verdadeiramente usadas por Deus, elas têm uma vida de comunhão, uma vida de oração. E é isso que muitas vezes, irmãos, nos falta. Buscarmos mais, porque quanto mais a gente busca, ainda tá pouco. Você pode tirar 1 hora de oração, é pouco. Eu sempre vou achar pouco a busca que eu tenho. E você tem também que pensar da mesma forma. Nós temos que pensar assim. Pra quê? Pra gente ter sede demais. Nós temos que pedir pro Senhor, Senhor, eu quero mais intimidade, eu quero ir mais profundo. Tem muita gente aqui que tá no raso e não quer, sabe, se mover pro profundo. Porque tem medo das retaliações, tem medo das revelações, tem medo do que pode acontecer. Só que Deus está dizendo, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu quero te levar a um nível mais profundo. Jeremias, você precisa de se dispor e descer à casa do oleiro para você ouvir as minhas palavras. A Bíblia diz que o Senhor falou e Jeremias desceu. Versículo de número 3, descer à casa do oleiro. E eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Depois disso veio a palavra do Senhor a Jeremias. Versículo de número 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus estava mostrando para Jeremias ali o que simbolizava aquilo que ele estava vendo. Qual era a simbologia, o que Deus queria falar. O nosso Deus, irmãos, ele usa as coisas simples do dia a dia para nos mostrar aquilo que ele quer falar. Aqui você vai observar que Deus, ele mostrou para Jeremias o que estava acontecendo na casa do oleiro. Como o oleiro estava ali, né, mexendo no barro, o que estava acontecendo. O vaso se quebrou e a Bíblia diz que o oleiro tornou a fazer outro. O Senhor disse, eu vou fazer assim com a casa de Israel, porque eles são como barro nas minhas mãos. O Senhor usa as coisas do dia a dia, irmãos, também para nos mostrar o que ele quer falar. O Senhor só quer que a gente tenha um nível de intimidade para ele nos dar visão, para ele nos dar sonho, para ele falar conosco de maneira clara com aquilo que a gente está vendo aqui no nosso dia a dia. O Senhor quer que pessoas aqui vá para um nível profundo com ele. O Senhor quer que pessoas aqui vá para um nível espiritual, sabe? De uma forma que até você mesmo fique perplexo. Da forma que Deus fala contigo. Muitas vezes pensamos que Deus,
Ele vai complicar tudo, que Deus só vai falar com a gente em algo muito complicado, mas não é. Deus muitas vezes quer falar conosco nas coisas mais simples, sabe? Do nosso dia a dia. Deus ainda trabalha no meio das coisas simples, irmão. Somos nós que complicamos as coisas e pensamos que Deus complica as coisas para nos mostrar alguma coisa, e não. Deus trabalha no meio da simplicidade. Jeremias desceu à casa do oleiro. É tempo de descer. É tempo de buscar enquanto se pode achar. Por quê, irmão? Porque Jesus está voltando, irmãos. E nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Deus quer dar nível de intimidade para pessoas aqui, até para que você possa ajudar outras pessoas. Até para que você possa servir de canal de bênção na vida de outras pessoas. Você sabia que Deus quer lhe usar nessa geração? Deus quer lhe usar no meio dos seus parentes. Deus quer te revelar coisas profundas. Deus não quer que você seja enganado. Só que isso vai depender de você. Isso vai depender da sua busca. Isso vai depender da sua constância. Você precisa ser constante. Vai ter dias que você não vai ter vontade de orar. Vai ter dias que você não vai ter vontade de buscar. Vai ter dias que você não vai ter vontade de jejuar. Vai ter dias que você não vai ter vontade de ler Bíblia, de louvar. Mas você precisa fazer mesmo sem vontade. Porque isso tem que se tornar na nossa vida, irmãos, algo diário. Uma rotina. Nós precisamos ter uma rotina. Declare comigo: o meu Deus vai me ajudar e eu vou ter uma rotina com Ele. O meu Deus vai me ajudar e eu vou ter uma rotina com Ele. Você não pode fazer somente aquela oração quando você vai dormir, quando você acorda e acabou. E o seu dia todo você trabalha, faz comida, limpa a casa, cuida de menino, troca pneu de carro, dirige, vai ali na casa de fulano, de ciclano. E só tem para Deus 5 minutos de oração no máximo. Quando você já está exausto do dia e quando você acorda ainda sonolento da noite. Porque tem muita gente aqui que está somente com esses momentos de oração. E Deus está dizendo: eu quero níveis mais profundos. Eu quero te levar para uma profundidade espiritual. Profundidade essa que só é adquirida por meio de busca. Intimidade essa que você só pode ter quando você começar a fazer uma rotina. Quando você tiver um tempo de busca para o Senhor. Você vai dizer: esse horário aqui é de Deus. Esse horário aqui eu não faço nada. Se tem muita gente na tua casa, se tem, uma agonia, um assiste aqui, outro faz uma coisa ali, entra no teu quarto. Vai para um lugar onde não tenha ninguém, tira um momento seu e de Deus. Porque Deus quer te levar a níveis profundos. Deus quer te revelar coisas extraordinárias. Deus, Ele não quer que você conheça o Senhor só de ouvir falar. Ele quer que os teus olhos o vejam. Ele quer que você tenha níveis de intimidade tão grandes com Deus, a ponto de que qualquer vento ou tempestade que possa acontecer no mundo não venha te abalar. Na verdade, a palavra é essa: Deus quer alicerçar pessoas. E este alicerce só vem através da oração. E este alicerce só vem através da busca, através da nossa humilhação diante do Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Se sujeite ao Senhor. É tempo de você se sujeitar a Deus. Porque quando você se sujeita a Deus, você acaba tendo forças para resistir ao inimigo e ele foge de você. Ou seja, você só consegue vencer algumas coisas se você se sujeitar a Deus. Se você se humilhar debaixo da potente mão dele. Se você estiver com a sua vida no altar. Declare comigo: eu quero ter a minha vida no altar até o fim dos meus dias. Eu quero ter a minha vida no altar até o fim dos meus dias. Não priorize aquilo que não é prioridade. E não exclua aquilo que é prioridade, porque a nossa busca precisa ser prioridade. Tem muitas coisas na nossa vida que não é prioridade. Tem muitas coisas na nossa história que não glorificam a Deus. E a gente muitas vezes dá mais tempo para essas coisas do que para o nosso Deus, que é importante. Que é o mais importante de todos, porque a Bíblia diz que nós temos que buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, Deus precisa estar em primeiro lugar. Não é somente de falar. Porque tem muita gente que diz: Deus está em primeiro lugar na minha vida, mas não faz. E Deus não quer que a gente seja pessoas que somente falam e não faz nada. Mas Deus quer que a gente fale e que a gente coloque em prática. Ou seja, Deus tem que estar sim em primeiro lugar, não somente na minha fala, mas na minha vida diária.
Deus tem que ser prioridade. Declare comigo: eu vou priorizar o meu Deus a partir de agora. Eu vou priorizar o meu Deus a partir de agora. Você pode dizer: mas irmão, eu já priorizo, eu já busco. Irmãos, o que a gente faz é pouco. Se a gente buscasse 24 horas a Deus, ainda seria pouco. Sabe por quê? Porque tudo é graça, é favor e merecido. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é grande, ele é digno de toda honra, de toda glória. Ele é digno, sabe, irmãos, de toda adoração. Então nós precisamos diariamente ter um nível de intimidade. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele venha nos fortalecer espiritualmente, porque os dias são maus. Jesus está voltando e nós sabemos que é necessário a gente descer. Nós sabemos que é necessário a gente ir para a casa do oleiro, a gente ir para um lugar de busca para ouvir a voz do Senhor, a gente ir para um lugar designado por Deus e fazer o que Ele nos ordena. Jeremias desceu à casa do oleiro. E tem momentos que para a gente ouvir a voz do Senhor, a gente precisa descer. A gente precisa ter níveis de intimidade com Ele. É isso que Deus quer te entregar. Através dessa palavra, Ele não está lhe prometendo ouro nem prata, mas Ele está lhe prometendo algo que nada nem ninguém pode lhe entregar, somente Ele. Que é a intimidade com Ele. Dinheiro nenhum compra, irmãos. Não é para todo mundo, não. Intimidade com Deus não é para todo mundo. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo para você: eu quero te levar para níveis profundos. Eu quero te levar para um nível maior de intimidade, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por nos levar a níveis maiores de intimidade. Obrigada, Senhor, por nos fazer viver o sobrenatural na tua presença, meu Deus. Porque tu és um Deus, Pai, que revela o oculto, profundo, o escondido. Tu és um Deus que não quer ter conosco somente, meu Deus amado, um contato superficial. Mas o Senhor quer nos levar a níveis profundos. O Senhor quer revelar para pessoas aqui coisas extraordinárias, Pai. Mas Ele e ela não pode somente ficar na sombra dos outros ou esperando o Senhor usar as pessoas. Mas o Senhor quer falar com eles, Pai. Para isso acontecer é necessário um tempo de busca. É necessário nós tirarmos diariamente, Pai, um tempo para termos mais intimidade contigo. É necessário nós descermos à casa do oleiro. É necessário a gente parar para ouvir as tuas palavras, para ouvir o que o Senhor tem direcionado para nós. Nos ajuda, Pai. Nos fortalece espiritualmente. Nós sabemos que são muitos embates, são muitas batalhas espirituais para que a gente não te busque. São muitas batalhas para que a gente não venha se entregar, para que a gente não venha, meu Deus amado, ter um nível maior de intimidade contigo. Mas nós queremos, Pai. Nós queremos ter um nível maior. Nós queremos, Aramandacaia, Rasto Canto, viver o sobrenatural contigo. Nós queremos, meu Deus amado, Deus santo, Deus querido, viver com o Senhor, meu Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós não queremos ser pessoas, meu Deus amado, que te servem somente de ouvir falar do Senhor, mas os nossos olhos querem te contemplar. Nós queremos ter uma vida espiritual contigo. Nós queremos ter um nível maior de intimidade, Pai. Nós queremos viver em águas profundas espirituais, meu Pai. Nós não queremos ficar no raso. O que eu te peço através dessa oração é: nos tira, meu Deus amado, de tudo que está nos distraindo para não buscarmos a tua presença. Nos tira de toda a distração. Nos faz termos uma responsabilidade de busca diária contigo, porque nós queremos chegar mais perto do Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos saber dos teus direcionamentos. Nós queremos compreender o que o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer dar visão, o Senhor quer dar sonho. O Senhor quer falar com pessoas aqui de maneira sobrenatural. Até mesmo, meu Deus amado, no dia a dia, nos momentos mais simples, o Senhor quer participar, porque o Senhor não só participa das coisas grandes, mas o Senhor participa dos mínimos detalhes da nossa vida. E eu te peço, meu Pai, nos fortalece, nos ajuda para que possamos te buscar, porque queremos o Senhor nos mínimos detalhes da nossa vida. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor tome cada um que está me ouvindo agora. Se porventura tem alguém enfermo, que o Senhor venha curar, meu Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés, que os órgãos internos, externos venham ser visitados. Ah, Pai amado, que o Senhor possa passar, meu Deus amado, com cura, curando, operando, fazendo milagre, prodígios, sinais e maravilhas para a glória do teu nome. Coloque a mão na tua enfermidade agora. Se você não pode colocar a mão na enfermidade, coloque no coração e declare e profetize que o Senhor hoje te cura. E declare e profetize que este exame será refeito e que não vai dar mais nada, que vai sumir todo
todo mal, que o nosso Deus já lhe deu vitória e que a cura já chegou em nome de Jesus. É para a glória do teu nome, Senhor, que eu te peço a cura, meu Deus, sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, meu Senhor, que o Senhor possa, meu Pai amado, assim tomar aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo. Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, a vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, Pai, de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causar ganho na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, meu Senhor, e que o teu nome seja glorificado, meu Deus. Eu te peço que haja testemunho para o teu povo contar. Abre porta de emprego, Senhor. Faz o impossível acontecer e glorifica o teu nome. Dá força para o teu povo te buscar, Pai. Nos dá força, repreende toda força negativa, todo mal, meu Deus amado, que tenta minar a nossa fé, que tenta minar a nossa vida espiritual, que tenta tirar nossas forças para a gente não te buscar, meu Pai. Que o Senhor venha repreender, que o Senhor venha nos dar força para que possamos prosseguir, meu Deus amado, fazendo a tua obra e te buscando diariamente. Que a nossa busca seja diária, que a gente não só cuide do físico, mas que a gente também aprenda a cuidar do nosso espiritual. É em nome de Jesus, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é tempo de você fazer a vontade dele. É tempo de você obedecer a voz do Senhor. Desça a casa do oleiro. Ou seja, desça em oração. Busque a Deus. Que você vai ver o Senhor se manifestando de uma forma sobrenatural. O Senhor quer falar contigo em coisas diárias. Em coisas que você vê no seu dia a dia. O Senhor quer ser participante de todos os detalhes da sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.